Amados, isso posto, vamos à nossa palavra, vamos para o sermão de hoje, a palavra. Eu gostaria que a igreja abrisse Gênesis no capítulo 1, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 1. Nós estaremos lendo, igreja, a partir do verso 26 de Gênesis capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Me acompanhe, por favor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, Pai, o seu santo nome. Louvamos a sua palavra, que é a sua palavra, que o Senhor ministre através do Espírito Santo do Senhor nesse momento, para toda a nossa igreja, para todos aqueles que estão assistindo nesse momento, que é a sua palavra revelada, que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos a receber a sua palavra. Que ela, Pai, em nome de Jesus, frutifique no nosso ser. Que ao final, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para falar hoje conosco, nós não sejamos os mesmos, Pai. Nós tenhamos a consciência de tudo aquilo que vai ser dito aqui, para honrar e glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Nesses versos, igreja, que está no início da criação, Deus ele estabelece a essência do ser humano. De que forma o ser humano iria ser concebido a partir dali? Ele seria concebido mediante uma finalidade. Qual é a finalidade? Isso é importante, igreja. Qual a finalidade que Deus nos criou, homem e mulher? Qual a finalidade da criação? É que nós estivéssemos à imagem e à semelhança de Deus. O ser humano com o mesmo caráter de Deus e o ser humano com o mesmo comportamento de Deus. Um caráter santo e um comportamento santo. Um coração santo, um interior santo e um agir, um exterior santificado. Na verdade, imagem e semelhança definem um padrão que Deus criou para mim e para você, um padrão de Deus. Eu e você temos um padrão de Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor.
É exatamente isso que ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. E o verso 26, ele começa com façamos. Façamos, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falando. Façamos. É como se Deus estivesse conversando com o Espírito Santo, conversando com Jesus. Olha, façamos. Então, na verdade, nós fomos criados com a essência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós somos e fomos criados, amados, para seguir esse padrão. Para nós termos a identidade de Deus, para nós termos a identidade de Jesus Cristo, que é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é que eu e você, como cristãos, nós temos que ter e desenvolver a identidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu tenho a identidade a partir do momento que eu o recebo, que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu pego a minha identidade. É como a nossa CNH. Eu faço um teste, eu pego a minha CNH. Se eu pego e começo a dirigir, começo a me desenvolver, eu vou o quê? Buscando ser um bom motorista. Eu vou desenvolvendo, eu vou praticando ser o quê? Um bom motorista. Seja ele de que categoria for. Mas se eu pegar a CNH e colocar numa gaveta, eu vou ter a CNH, mas se eu não praticar, eu tenho, mas não pratico. Logo, eu não estou sendo um motorista. E quando eu for pegar essa CNH daqui a um tempo, será que eu sei dirigir? Eu vou me lembrar? Então, na verdade, o que Deus quer, o que Jesus Cristo quer da minha vida e na sua vida, é que nós tenhamos e pratiquemos a sua identidade. Identidade essa que podemos definir como as características exclusivas que me define e que te define. Identidade essa, não é? Que nos define como o quê? Como a qualidade da identidade de Jesus Cristo. Essa identidade define a minha marca e a sua marca, ser idêntico a Cristo. Ter a marca de Cristo. A minha essência é a sua essência, igreja. Quando Deus assim o fez, lá em Gênesis 1, 26 e 27, e aqui nós estamos falando antes do pecado, ela foi abalada. Quando Deus nos criou a imagem e semelhança, o pecado, ele abalou. Não só a imagem, não só a semelhança, mas perceba e verifique na sequência de Gênesis, que está em Gênesis 1, 26, que Deus nos deu a imagem e a semelhança e que nós tivéssemos o quê? O domínio. O domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. Isso antes do pecado. Aí ele nos deu. O que aconteceu, igreja? Nós facilmente fomos enganados. Por quem? Por um dos animais que rastejava. Por quê? Pela serpente. Pelo diabo. Nós somos o quê? Enganados. Quando eu falo fomos, nós fomos. Como humanidade. Adão foi. E nós continuamos sendo enganados até hoje. Se eu não desenvolvo essa identidade em Jesus Cristo. Se eu não busco praticar essa identidade, cada vez mais eu sou enganado, eu sou engodado, porque a serpente ela continua ao derredor. Se foi assim lá no Éden, que não tinha internet, que não tinha computador, que não tinha nada,
Se foi assim lá, imagine hoje. Amém, igreja? Dessa forma, o que acontece? Quando Deus, Ele fala, Ele escreve, Ele dá uma promessa, igreja, Ele vai cumprir. Se Ele falou, se está escrito, que nós seremos a sua imagem e semelhança, e se Ele tem essa promessa na minha vida e na sua vida, Ele vai cumprir. Diga um amém aí, igreja. Se Deus tem uma promessa na sua vida, seja ela qual for, qualquer uma, Ele vai cumprir. Porque Ele cuidou de que essa imagem e semelhança ela fosse alcançada por nós. Mesmo com o pecado, essa imagem e semelhança, mesmo ela deturbada, mesmo ela às vezes cancelada pelo pecado, Deus ele fez com que nós resgatássemos essa imagem e semelhança. Porque Deus, nós abrimos o culto de hoje com o Salmo 139 que diz: Pai, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus me criou e te criou do nada. É por isso que ele se chama Criador. O Criador, ele cria algo do nada. É o inventor. Você quer ver um exemplo? O Marco Felipe. O Marco Felipe, todos sabem, ele está fazendo aquelas facas. Tá certo? Para churrasco, bonitinho. Né? Inclusive, Marco, por favor, coloque aí no nosso grupo. Né? É uma faca maravilhosa. Não é? Ele está o quê? Ele tem um artesanato, ele tem toda uma... Só que quem criou o modelo dessa faca? Foi o Marco Felipe. Então ele criou. Da onde? Dele, da cabeça dele. Entendeu? Então ele criou, bonitinho, e começou a fazer o quê? Bolar um processo, né? E bate aqui, bate ali, esquenta aqui, afia ali, tá, até chegar num padrão maravilhoso, um cabo maravilhoso. Então, na verdade, o Marcos Felipe, ele cria uma faca. Ele criou uma faca da onde? Da cabeça dele. Deus, ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele vai criar o João, ele vai tecendo a carinha do João desde sempre, desde antes do ventre da mãe. Ele vai. É maravilhoso isso. Por quê? Porque ele é um Deus criador. Então, Deus, independentemente do pecado que aconteceu, Ele está comigo e com você desde sempre. Olha o cuidado de Deus. Porém, o pecado, quando entrou no mundo, ele bagunçou um pouco. Essa imagem, essa semelhança, esse domínio. O domínio, infelizmente, né? Nós não temos mais esse domínio como nós tínhamos. Porque nós entregamos para quem? O mundo jaz aonde? No maligno. Entendeu? Mas esse domínio é nosso. Essa imagem é nossa, essa semelhança é nossa, resgatado como uma nova identidade através de quem? De Jesus Cristo. É como se pelo sangue do Cordeiro eu tirasse uma segunda via da identidade. Apenas então somente o sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo fez com que nós resgatássemos a imagem e a semelhança e tivéssemos novamente o domínio. É uma segunda via definitiva. É por isso que Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz
E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Digam amém, igreja. Tudo se fez novo. A nossa imagem é nova, a nossa semelhança é nova, tudo se fez novo, tudo se tornou novo. Porque Jesus Cristo, ele resgatou novamente essa identidade. É como se ele rasgasse a antiga identidade. Através do sangue dele nós pegamos o quê? A nova identidade. Isso teve um preço alto, porque foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue de Jesus Cristo que validou, que fez com que nós resgatássemos essa imagem e semelhança, essa identidade, que hoje vimos uma parte dela na escola bíblica dominical, quando falamos em Isaías. Porque Isaías mesmo, ele já previa, ele foi tocado pelo Espírito Santo, dizendo, virá um cordeiro que tirará o pecado do mundo. Um cordeiro que não berra, um cordeiro que vai de uma forma mansa. Nós vimos isso hoje, que maravilhoso, como o Espírito Santo falou conosco hoje. A partir do Getsêmani, quando ele é triturado a sua alma. Filho, a bateria aqui. Depois, quando ele foi preso, quando ele foi ao Sinédrio, não achavam culpa nele. Não achavam, igreja. Depois, quando levaram ele para Pôncio Pilatos, que fez com que lavassem as mãos, porque eu não vejo nada nesse homem. Mas ele foi martirizado, ele foi crucificado e sofreu até o último momento, igreja. Nós vimos isso hoje. Quando Jesus Cristo já estava prestes a falecer na cruz, ele teve sede. Tenho sede. O que deram a ele? Vinagre. Até o último momento de sofrimento, vinagre esse que na época e até hoje, o vinagre é usado para desinfetar banheiro. O sofrimento, e depois disso, ele ter tomado vinagre, ele disse o que está consumado. Então, o que resgata essa minha imagem, essa semelhança de Deus, é esse sangue precioso, porque é sempre Deus se doando, é sempre Deus se apresentando, é sempre Deus nos protegendo, é sempre Deus nos guardando, é sempre Deus nos livrando, é sempre Ele que se apresenta, é sempre Ele que nos busca, é Ele que nos protege, amados, e continua protegendo daquele que no Éden fez com que o pecado entrasse no mundo. Cuidado, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo ele continua ao derredor. Cuidado com brechas que a gente possa abrir na nossa vida. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é um Deus que protege, um Deus que blinda. E para nós cabe o quê? Recebê-lo com todo o nosso coração, continuar amando Jesus Cristo, de todo o entendimento, com todo o nosso coração. É dessa forma. Porque Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, ele se tornou um de nós, e nós sabemos disso. Para quê?
para que eu e você pudéssemos nos tornar um nele. Para que nós tivéssemos o que? Identidade, é por isso que ele veio. Que coisa maravilhosa! Ele se despojou de toda a sua glória, esteve entre nós, para que nós tivéssemos o quê? Comunhão, identidade. Essa identidade que nós estamos falando hoje. E essa identidade, ela garante o quê? A minha salvação e a sua salvação. Porque ele não só nos perdoou dos pecados, mas ele nos fez o quê? Cristo nos fez o quê? Membro da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Diga um amém, igreja. E quando você pega a sequência, Deus nos forma desde o ventre das nossas mães. Quando nascemos, nós recebemos o quê? Um código genético, um DNA. Cada um de nós temos um diferente, porque nós somos o quê? Exclusivos. Cada um de nós temos uma exclusividade. Temos um código genético. E através do seu amor, do amor de Deus, que amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem tivessem vida eterna, através de seu Filho nós recebemos um código genético espiritual. Único. Uma nova criatura, uma nova identidade. E nós vamos pegar essa identidade, igreja, né? Quando nós formos para a glória, nós vamos pegar, antes de entrar do céu, nós vamos falar o quê? Está aqui, ó. Isso aqui é a minha identidade. Identidade. Eu tenho identidade de Cristo. Eu me identifiquei com Ele lá, ó. Está aqui, ó. Ah, pode entrar. Amém, igreja? É essa identidade que vai fazer com que eu e você estejamos com Ele para sempre. Resgatado através do sangue do Cordeiro. O preço dessa nova identidade, e eu quero ressaltar isso, a morte de Cristo fez com que o universo chorasse. Isso foi cantado aqui. A gente, quando fala da morte de Cristo, tudo aquilo que representa, a gente sente. Porque foi muito doloroso. Pego aqui até a letra dessa canção. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Absolutamente nada vencerá. Seu grande amor. A morte onde está? Cadê a morte? Não tem mais morte. O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Amém, igreja? Essa identidade nos torna vencedores para sempre, porque a morte ele venceu. Ele se doou em sacrifício de morte e ele venceu a morte, para que eu e você tivéssemos vida eterna, para sempre exaltado, para sempre glorificado, para todo sempre. Então, essa identidade que Jesus Cristo vem nos fazer lembrar hoje, é um total acesso a Ele. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós herdamos de Deus, sermos filhos igualmente como Jesus Cristo, co-herdeiros de Cristo. A mesma herança de Cristo que Deus deu para Cristo, nós também temos. É por isso, igreja, que às vezes eu e você sofremos para às vezes matar a nossa carne, para fazer a vontade de Deus.
Porque essa identidade que eu e você temos de Jesus Cristo, ela tem que ser mediante a vontade de Deus, não a minha, a sua. Por isso que às vezes é difícil servir a Deus. Porque assim como Cristo fez a vontade do Pai, nós também temos que fazer a vontade de Cristo. Mas que Deus, essa consciência que eu quero trazer, Ele nos ama tanto, que Ele nos dá essa identidade. Eu e você, igreja. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, temos essa identidade. E essa identidade de cristão te confere o quê? A adoção por Deus, nós somos adotados. Nós somos abraçados por Deus. Esteja em você qual a condição que estiver. Como você se chega com Deus, não importa, mas Ele te adota como me adotou. Ele me adotou de uma forma sobrenatural, como adotou a minha família. Eu não o conhecia. Eu nunca tinha lido a palavra dele, estava no fundo do poço. Mas Ele me adotou. Ele me abraçou. E quando eu o recebi de todo o coração, Ele me deu essa identidade. E eu pude ouvir a voz dele: você é meu filho agora. Você faz parte do reino de Deus. Através do meu sangue, João, eu te reconciliei com Deus. Essa identidade, igreja, nós como cristãos, você como cristão, essa identidade nos torna santos. Como, pastor? Não, santos, separados. Nós somos colocados no seu reino, cujo propósito qual é? É nos proteger e nos livrar. Nós somos limpos de todos os nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Basta o quê? Você e eu nos arrepender. Se eu me arrependo, se você se arrepende, Ele automaticamente te perdoa. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado. E às vezes eu vejo pessoas crentes sofrendo por pecados que Cristo já perdoou. Então, em nome de Jesus, se você cometeu algum pecado no passado e que Jesus te perdoou, jogue no mar do esquecimento que Deus já fez isso. Se você tem isso, nós vamos orar hoje em nome de Jesus para que seja quebrado. Você pecou? Se arrependeu? Amém. A nossa identidade, ela nos garante esse perdão de Deus. Essa identidade, igreja, ela nos dá um selo maravilhoso, o selo do Espírito Santo. O que é, igreja, o selo do Espírito Santo? Lembra aqueles antigamente que tinham selo? Aquele selo te dá o quê? Ele significa o quê? Autenticidade, identificação de propriedade, confere autoridade. Aquele selo, ele protegia contra violação. Então, quando eu tenho selo, quando você tem o selo do Espírito Santo, amados, nós somos protegidos, nós somos guardados com a identidade de Jesus Cristo. Além de nos tornar santos, nós nos tornamos imaculados. Imaculados quer dizer o quê? Puros. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é que nós sejamos puros, voltemos a ser crianças, sem maldade. Ele espera que sejamos o quê? Aprovados como obreiros, que manejemos bem a palavra. Com essa identidade nós temos plenitude em Jesus Cristo. Nós somos prósperos, abençoados.
vivemos em paz. Essa identidade de Jesus Cristo nos dá o quê, igreja? Nos dá a chancela de embaixadores. Somos embaixadores, somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos a identidade de Cristo. Essa identidade nos confere o caráter de Cristo. Dá uma olhada. Igreja, pensa nisso no que eu estou falando. É sério isso. Não é pouca coisa. É pouca coisa? Não, não é. É muita coisa. Essa identidade nos dá o caráter de Cristo. Amém, igreja? Ter a identidade de Jesus Cristo significa que cada um de nós podemos olhar para Jesus Cristo, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, dizer para Deus: eu estou nele. Deus, eu estou no seu Filho, porque Cristo vive em mim. Que coisa maravilhosa! Quando nós estivermos na glória com Jesus Cristo, essa identidade nos torna absolutamente da mesma essência. O tema de hoje foi ter e desenvolver a identidade de Cristo em sua vida. Ter e desenvolver a identidade de Cristo em sua vida. Se você já tem essa identidade, em nome de Jesus, lute para desenvolver. Se você ainda não possui, arrependa-se de seus pecados. Entregue a sua vida a Cristo. Nesse momento, igreja, nós vamos orar. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Quando nós acabarmos de orar, o amado Paulo, ele trará o nosso último louvor e nós fecharemos. Pai, em nome de Jesus, eu oro inicialmente aqueles, Pai, que ainda não possuem a identidade. Eu oro para aqueles que ainda não possuem a identidade de Cristo. Se você está me ouvindo nesse momento, se você ainda não tem essa identidade de Cristo, eu vou fazer uma oração com você. Se você quiser essa identidade, você vai repetir comigo essa oração, mas a faça de todo o coração e de todo entendimento. Você fale: eu digo o seu nome, eu digo o seu nome, me arrependo de todos os meus pecados. Eu digo o seu nome, me arrependo de todos os meus pecados e peço perdão a Ti, ó Deus. Me perdoe de todos os meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio no Seu Filho, Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu digo o Seu nome, recebo, eu aceito ao Seu Filho Jesus Cristo, Deus, como meu suficiente Senhor e Salvador. Se você fez pela primeira vez essa oração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A partir de agora você tem essa identidade de Cristo e a desenvolva para a honra e glória do nome dele. Mas se você possui, mas
ela está um pouco esquecida. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que você reacenda essa identidade. Pegue novamente essa identidade. Busque novamente, em nome de Jesus Cristo. Busque efetivar a busca de todo o coração e de todo o entendimento, para que essa identidade seja cada vez mais uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus. Eu oro, amada igreja, em nome de Jesus, para que, se nesse momento Deus tocar em algum coração, no seu coração, para que alguém conheça Jesus Cristo, ore por ela nesse momento. Ore, se Deus colocar no seu coração alguma pessoa que está precisando dessa identidade, ore com força, com fé, com esperança, que essa pessoa, ela receba essa identidade de Jesus Cristo. Ore por um filho, ore por um amigo, ore por um irmão, ore por algum parente que nesse momento, em espírito e em verdade, ele receba a ação do Espírito Santo do Senhor. Prepare o terreno de arrependimento. Fale com essa pessoa da identidade de Cristo. Mande uma mensagem para essa pessoa durante essa semana e você verá as maravilhas que Deus tem para a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Nesse momento, igreja, se você tem algum pedido de cura, se você tem algum pedido especial, em nome de Jesus, o faça, em espírito e em verdade, faça, igreja. Ore nesse momento por algum pedido, você tem a identidade de Cristo. Você é embaixador de Cristo. Use-a com fé, com esperança. Se você tem alguma dificuldade, seja ela em qual área for, ore nesse momento. Resgate essa identidade em fé e ore em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa oração, Pai. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado, Deus. Obrigado por essa mensagem. Que todos aqueles que estão recebendo, todos aqueles que estão lendo, vendo, creiam, Pai. Creiam que essa identidade é para honrar e glorificar o seu santo nome. E eu te agradeço em tê-la. Em nome de Jesus. Amém.